Olá a todos! Nesse vídeo vamos abordar os reatores tipo batelada. A cinética química e o projeto de reatores estão no coração de quase todos os produtos químicos industriais. E principalmente, o conhecimento da cinética química e o projeto do reator vão diferenciar o engenheiro químico de outros engenheiros. Nas indústrias, podemos encontrar três tipos de processos. Na figura A, temos o exemplo do processo descontínuo ou batelada. No lado da figura A, temos o processo contínuo. Nas figuras C, D e E, podemos observar exemplos de processos semicontínuo ou semibatelada. Em um reator descontínuo ou batelada, durante a sua reação, o meio reacional encontra-se bem misturado, o qual podemos chamar de mistura perfeita. Esse tipo de operação ocorre em um estado não estacionário, onde as composições dos reagentes e produtos vão se alterar no decorrer do tempo. Normalmente, o custo de capital desse tipo de equipamento é menor do que um reator contínuo. Contudo, os custos de operação são bem maiores. Esse tipo de reator é empregado quando se tem instalações pequenas ou quando o custo das matérias-primas é elevado. É amplamente utilizado nas indústrias de processos químicos e em diversas aplicações, como dissolução de sólidos, misturas de produtos, destilação, cristalização e extração líquido-líquido. Os reatores do tipo batelada são constituídos por um tanque com agitador e um sistema integrado de aquecimento ou resfriamento. Os demais componentes que fazem parte de um reator são as lâminas empilhadoras, acopladas ao seu eixo central, e a maioria dos reatores utiliza as chamadas chicanas, para a qual vai quebrar o fluxo causado pelo agitador e aumentar a mistura do sistema. São fabricados em aço inoxidável, aço recoberto com vidro ou ligas especiais. O seu tamanho pode variar de 1 litro a 15.000 litros. Os líquidos e sólidos normalmente são carregados no topo do reator e retirados pelo fundo. Os vapores e gases são carregados pelo fundo do reator e retirados pelo topo. Uma das principais vantagens desse tipo de reator é a sua versatilidade. Geralmente, esses tipos de reatores são utilizados para a produção de pequena escala, como para teste de novos processos, fabricação de produtos de alto valor agregado ou para processos difíceis de se converter em operações contínuas. Possibilita altas conversões, pois pode ser adotado um longo tempo de residência dos reagentes no reator. Não admite entrada nem saída de reagentes ou produtos durante o seu processamento. A composição vai variar com o tempo, requer pouca experimentação, o custo de mão de obra é alto e essa operação deve ser feita em temperaturas constantes ou pressão. Em grandes reatores, esse sistema de aquecimento pode demorar muito tempo para ajustar a temperatura. A distribuição de transferência de calor não é o ideal. Reatores do tipo camisa externa ou meia cana são construídos soldando-se uma metade de tubo na parede externa do reator, no qual permite uma transferência de calor melhor que no reator encamisado. O seu aquecimento ou resfriamento é mais uniforme. Os reatores com o fluxo constantes são relativamente recentes, possuem uma série de camisas e uma válvula para regular a área encamisada, variando a área de transferência de calor e possibilitando assim regular a temperatura do processo sem precisar alterar a temperatura na camisa. Apresenta um tempo muito rápido de resposta ao controle de temperatura. Permite medir sensivelmente o calor transferido ao sistema, permitindo o monitoramento da taxa de reação e o controle de cristalização. Reatores BSTR são recomendados para uma produção de pequena ou média escala. Sendo assim, vamos obter produtos intermediários ou uma quantidade pré-determinada de produtos. Sendo assim, uma conversão alta, no qual depende do tempo de residência. A operação vai ocorrer em batelada e temos as seguintes fases presentes: o gás, o líquido mais sólido com auxílio de um catalisador. Nesse tipo de reator, podemos contar com uma alta conversão de unidade por volume de carga, a flexibilidade de operação e facilidade para fazer a limpeza e manutenção.
Já as desvantagens são o alto custo operacional e a qualidade do produto obtido vai ser mais variável que a de operação contínua. A equação fundamental do balanço de massa considera um sistema com entradas e saídas de componentes. Pelo princípio da conservação de massa, a quantidade de matéria que entra no sistema é igual à quantidade que sai. Parece muito simples, mas pode se tornar mais complicado à medida que os sistemas analisados fogem dessa condição ideal e simplificada. Nesse exemplo, temos um sistema simples em que as vazões de entrada e saída são iguais a Q. Porém, as concentrações de entrada C e de saída CS são diferentes. Nesse caso, como existe uma diferença de concentração, é possível afirmar que houve uma perda de massa, sendo assim CE maior que CS, ou um acréscimo de massa, CS maior que CE, dentro desse sistema. Podendo assim dizer que o que entra vai ser igual ao que sai, mais reage e mais acumula. Nesse caso, como não existe entrada ou saída durante a reação, os termos que entra e o que sai podemos igualar a zero, e tendo assim uma equação geral de balanço de massa nesse reator, vai se resumir: o que reage é igual ao que acumula. Em um reator em batelada, uma vez que a composição é uniforme em todo o reator em qualquer instante de tempo, podemos fazer um balanço global, desde que nenhum fluido seja adicionado ou retirado da mistura reacional durante a reação. A operação de um reator em batelada consiste na adição de um volume com uma concentração no interior do reator. O reator é então fechado, portanto nada entra, nada sai, e é dada a partida. O reator opera em um intervalo de tempo no qual ocorrem as reações. O reator é mantido sob agitação de modo que o contato entre os componentes em seu interior permita a homogeneidade da solução. Após o intervalo, o reator é desligado, esvaziado, limpo e preparado para receber um novo volume. Podemos assumir que durante a operação do reator, a vazão de entrada e saída são nulas. Considerando o volume constante no interior do reator e que este opera cheio de volume, a equação pode ser reescrita dessa forma. Para R de primeira ordem, temos que mais ou menos Kc. O sinal negativo, pois estamos assumindo uma perda ou decomposição no reator. O tempo é igual a zero e a concentração é C0 quando T e o T da concentração é Ct. Portanto, temos essa equação aqui. Reatores do tipo batelada são caracterizados em que à medida que o tempo da reação aumenta, a conversão também aumenta. O balanço molar para a espécie A em uma batelada é dado pela seguinte equação. Como o reagente A está desaparecendo conforme o avanço da reação, multiplica-se ambos os lados por menos 1, o que retornamos para essa equação. Para que o balanço molar possa relacionar o tempo com conversão, diferencia-se com a relação ao tempo a equação, o que vamos gerar essa equação aqui. Quando combinando-se as equações anteriores, obtemos essa equação. E reorganizando ela, podemos obter essa daqui. Agora vamos integrar essa última equação para concluir a equação de projeto de um reator em batelada. Em um reator em batelada, uma vez que a composição é uniforme em todo o reator em qualquer instante de tempo, podemos fazer um balanço global, desde que nenhum fluido seja adicionado ou retirado da mistura reacional durante a reação. A operação de um reator em batelada consiste na adição de um volume com uma concentração no interior do reator. O reator é então fechado, portanto nada entra, nada sai, e é dada a partida. O reator opera em um intervalo de tempo no qual ocorrem as reações. O reator é mantido sob agitação de modo que o contato entre os componentes em seu interior permita a homogeneidade da solução. Após o intervalo, o reator é desligado, esvaziado, limpo e preparado para receber um novo volume. Podemos assumir que durante a operação do reator, a vazão de entrada e saída são nulas. Considerando o volume constante no interior do reator e que este opera cheio de volume, a equação pode ser reescrita dessa forma. Para R de primeira ordem, temos que mais ou menos Kc. O sinal negativo, pois estamos assumindo uma perda ou decomposição no reator. O tempo é igual a zero e a concentração é C0 quando T
e o T da concentração ST. Portanto, temos essa equação aqui.